Essa seção cidades resilientes, economia circular e descarbonização, reengenharia dos espaços urbanos para o século XXI, é mais um tópico assim do que a gente espera que a gente tenha para os próximos anos na nossa convivência, né? Já que majoritariamente a gente vive em cidades, né? E essas tecnologias todas terminam por refletir nessa nossa condição de vida urbana, né? Então, nós vamos falar aí de evolução da economia circular nas cidades, a missão de descarbonização, né? E a resiliência climática. Acho que são três coisas aí que estão bem na pauta atual, né? Eu busquei aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Não tem nada assim com muita robustez científica, né? Eu peguei informações em relatórios, em sites de órgãos de prefeituras, de estado, né, do governo federal, em comunicados, né, para a gente tratar dessa coisa que a gente está vivendo agora e para os próximos anos, né? Tentar assim pegar alguma coisa mais próxima da gente, mais prática, né? Já que estamos aqui com um público do Brasil inteiro, né? E de repente, se alguma uma situação dessa aí não estiver muito de acordo com o que você vive aí na sua cidade, é bom até comunicar para a gente trocar ideia, né? Vocês têm meu contato, até para a gente aprofundar o assunto. Ah, professor, isso aí que o senhor encontrou não condiz muito bem com a nossa realidade aqui, não é bem isso que está acontecendo, né? E aí a gente pode discutir, né? Verificar, inclusive, os dados, né? As fontes, né? E por que que eles puseram dessa forma e tal. É, e esses relatórios, muitas vezes, são relatórios muito peculiares de cada órgão, né? De cada secretaria, né? De cada diretoria. Enfim, mas são exemplos que a gente vai buscar, relatórios que estão aí na internet, muitas vezes de forma mais que secundária, né, terciária, porque aí sai em simpósios, né, municipais, né, e não do próprio órgão. Mas, enfim, são exemplos que eu tentei pegar aí para a gente tratar o assunto, tá? De forma prática, sem nenhum compromisso aqui com, olha, isso tem que ser dessa forma, é desse jeito, ou isso é o meu modo de pensar, não. Isso aí são exemplos que eu peguei de documentações, né, de relatórios, né, das instituições municipais, estaduais, de simpósios, de municípios, né, como o CLEI mesmo e tal. Mas, enfim. Vamos lá. E aí, vocês aí que estão, né? Às vezes você está mais próximo do problema e aí nos indica, olha, professor, isso aqui não é bem assim, né, o que está acontecendo aqui, né? O que que a gente pode fazer? De repente, isso pode ser visto de uma outra forma, por um outro prisma, não é mesmo? O importante é a gente agregar conhecimento, né? E discutir essas situações que não tem jeito, não temos como fugir. As situações são essas, tá? Os exemplos podem não ser os mais apropriados, né? Aqui os pegar o melhor exemplo, ou, né? É isso que está acontecendo, mas enfim, e a gente possa, né, consolidar conhecimento e avançar. O imperativo urbano na era da crise climática. É um tópico, não tem jeito, é um tópico na crista da onda e que nós vamos viver isso para os próximos anos, né? Cada dia mais a gente está sendo pressionado com essa temática, né? Gostemos ou não. Tá? A descarbonização, redução urgente de emissões de gás de efeito estufa nas cidades brasileiras, onde vive 87% da população brasileira, né? Economia circular, transformação de modelos lineares em sistemas regenerativos que minimizem resíduos e poluição. Né? Eu particularmente fico revoltado quando eu vejo aquelas imagens, né, dos oceanos, né, com ilhas de lixo, né, de plástico, tanto lixo que formam ilhas. Né? Eu vi umas imagens esses dias do Pacífico, né? Aquilo assusta até, né?
Então, ou seja, a nossa casa ela tem limite, né? Ela não aumenta. Então, a gente está esgotando tudo, né? E daqui uns dias, como é que vai ser a nossa vida, né? Então, assim, economia circular, a transformação desses modelos em, né, reciclar, reutilizar, né? E diminuir a poluição. Isso aí é uma coisa que a gente tem que... vai viver e vai ter que tomar providências nos próximos anos. A questão da resiliência, né? A capacidade de adaptação aos impactos, muitos deles provocados por nós mesmos. O ano passado, nessa época, gente, essa época agora está tranquilo, mas o ano passado, eu olhava da janela do meu apartamento e eu não enxergava muita coisa, não. Era só fumaça. Só fumaça, só fumaça. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí pelo Brasil afora também vivenciaram isso, né? Nós aqui do Centro-Oeste, essa época do ano é uma época de seca já. Esse ano nem tanto, né? Porque esses dias atrás ainda choveu. Mas o ano passado a seca começou muito cedo, no finalzinho de abril, ali, início de maio, já tinha começado o período de seca. E foi até final de setembro, outubro, né? Foi uma seca bem longa, uma das maiores, se não a maior de Brasília, né? Mas, enfim, então a capacidade da cidade de se adaptar a esses fenômenos, né, que muitos deles criados por nós mesmos. As chuvas não nos deixam mentir. Assim, em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, no Nordeste, cidades do Nordeste, quer dizer, o recente, né, tragédia do Rio Grande do Sul. Então, assim, exemplos não faltam. E pelos estudos, né, isso só tende a como é que, como é que se diz? A aumentar. A tendência é isso se tornar mais corriqueiro, né? Enfim, sem ações drásticas, perdas econômicas urbanas podem chegar a 100 bilhões até 2050. Isso aí é segundo uma estimativa, né? Esse cenário exige governança integrada e inovação constante, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas é uma instituição que fez essa estimativa. O negócio é do clima brasileiro, mas eu vou corrigir para disponibilizar para vocês, tá? Então, assim, o valor em si não importa, né? Quer dizer, importa, mas ele não é a coisa, o que mais ressalta, né? O que mais importante nós temos com essas tragédias que a gente vive, né? A gente perde vidas, né, gente? Muitas, né? O Rio Grande do Sul foi uma coisa horrorosa. Rio de Janeiro, a Serra, eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro, a Serra do Rio de Janeiro, todo ano, né? É incidente o tempo todo. Petrópolis, Teresópolis, aquilo é uma unidade né? Então, assim, a gente está falando em dinheiro, né? Porque realmente isso é um prejuízo, ou seja, esse dinheiro poderia ser, né, aplicado em outras ações benéficas para a sociedade e há esse prejuízo todo. Sem falar que é o mais importante, são na perda de vida humana, na qualidade de vida, né? Então, as consequências são muito graves. A revolução da economia circular nas cidades brasileiras, a transição da economia linear para circular remodela o desenvolvimento urbano brasileiro. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2010, já estava já tem bastante tempo, estabeleceu as bases, né? O decreto de 22 criou incentivos econômicos vitais. Aqui eu coloquei alguns exemplos que eu achei, né, nesses sites de prefeituras e tal. Tem São Paulo, com gestão integrada de resíduos. Eu fui em São Paulo, poderia ter ido em qualquer outra cidade que eu iria achar também, mas me chamou a atenção a questão de economia circular. Pensei em São Paulo pela sua pujança econômica, né? Pela sua representatividade populacional, pela sua representatividade econômica. É a maior cidade do país, né? É, é uma megalópole, né? Porque não é só São Paulo, tem todo o entorno, né? A grande São Paulo. Então, em função da sua grandiosidade, né? Aí eu fui logo direto lá para ver e aí achei, né, a gestão integrada de resíduos e a simbiose industrial. Um exemplozinho que eu peguei lá num relatóriozinho de uma das secretarias, mas enfim.
Belo Horizonte, né? Utilização de blockchain para rastreabilidade de resíduos. Eu achei até interessante a utilização do blockchain para controle de vagas de estacionamento, também em BH. Quer dizer, gente, exemplos existem os mais variados. Aqui é só para a gente tocar no assunto e ver, olha, nós estamos vivendo isso e como é que vai ser o futuro, né? Curitiba, superando barreiras. Curitiba, assim, se destaca em diversos cenários nessa área, né? De sustentabilidade, de economia verde, né? De reciclagem, né? De transporte público, né? Mobilidade social, já é antiga, muito famosa. Então, assim, tem N cidades, né? Então, enfim, mas a gente termina que pega um exemplo, aí dali a gente puxa outro, aí já vem na tela, a gente aproveita, né? É, Municípios brasileiros transformam desafios em oportunidades através da economia circular, né? Então, é algo que é extremamente necessário e deixa e que cai aquela visão, né, de que é mais uma demanda que vai exigir gastos maiores, né? Mais investimentos sem qualquer retorno. A gente já começa, a gente tem, né, os exemplos são muito claros, o retorno que isso dá, né? Criando valor, né, e reduzindo impactos ambientais. E esse valor não é só valor financeiro. No que pese, muitas dessas iniciativas trazem muito retorno financeiro. Mas o valor público, nós tratamos lá dentro do módulo, ele é muito mais abrangente, né? E a gente tem que pensar nisso. A questão da gestão integrada de resíduos, né? Infraestrutura inteligente, centros de triagem mecanizados processam 250 toneladas diária com sensores de IoT, ou seja, utiliza a internet das coisas, ou seja, utiliza a tecnologia de ponta para otimizar essa questão da reciclagem, né? Sistemas de separação ótica, tá vendo? Aumenta o valor dos materiais recuperados. Então, é usar a tecnologia em prol, né, dessas ações. Incentivos comportamentais, programa Moeda Verde. Moradores trocam recicláveis por crédito para contas de energia e alimentos. Para a população carente, né, marginalizada, isso é um grande incentivo a poder a reciclar. E a gente vê realmente que quem enfia a mão na massa, né, quem coloca a mão na massa mesmo, é a população mais carente, não é? Em termos de reciclagem. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, uma coisa que chama muita atenção é a questão das latinhas, né, de alumínio, de refrigerante, de cerveja, de bebidas em geral. Você pode até jogar no chão, porque ela não fica muito tempo, né? Que já daqui a pouco alguém pega, né? Não é correto, eu não estou incentivando ninguém a jogar lixo no chão, gente. Eu estou dizendo que no Rio de Janeiro isso tem um valor tão grande para a população mais carente que é como se estivesse jogando ali uma peça, e para essas pessoas é uma peça valiosa, né? E para a natureza também, né? E isso cria um ciclo virtuoso, né? Une o engajamento comunitário à segurança alimentar, por exemplo, né? Então, uma coisa leva a outra. Olha só como é que existe uma interligação positiva, né? Um círculo positivo, né? Simbiose industrial, corredores circulares, né? Polos de indústrias transformam resíduos em matéria-prima para outros setores. Ou seja, torna-se uma cadeia. O que não serve para mim serve para outro setor, né? Exemplo, resíduos têxteis viram isolamento acústico para a construção civil, né? Então, ou seja, essa integração também é extremamente importante nessa economia circular, né? É, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, mas sou do interior de São Paulo, e lá, por exemplo, tem a questão do reuso, como é uma área de produção de álcool, né, alcooleira, tem muitas usinas, então os resíduos da usina ou viram, né, aliás, se voltam para a própria agricultura como adubo, né? Então, essa reutilização, né, o vinhoto de cana, que antigamente, lá na década de 70, 80, época que eu vivia por lá, poluía, porque o cheiro é horroroso, né? Era poluição, muitas vezes caía nos rios, matava os peixes e tal. Hoje é totalmente reutilizado, né? O programa Resíduo Zero, lá de São Paulo, já desviou 38% dos resíduos urbanos de aterros sanitários em 2023.
São Paulo demonstra como a abordagem sistêmica pode transformar a gestão de resíduos em oportunidades econômicas e sociais. Então, isso tem que ser amplificado, né, gente? Divulgado e amplificado. Uma iniciativa extremamente positiva. Usar a tecnologia blockchain, né? Como nós já disse, é que a questão do registro permite a rastreabilidade de todo o processo, e aí isso sendo aplicado, por exemplo, na rastreabilidade de resíduos da construção civil, né? Que também é um tipo de resíduo problemático, né? É, é, no tipo de construção que o Brasil tem. Por exemplo, é um exemplo aqui, né? Cada caçamba recebe um QR Code, por exemplo, com registro imutável em blockchain. Documenta a origem, o transportador e o destino final dos resíduos. Então, você faz acompanhamento de todo o processo, né? Resultados: taxa de reciclagem aumentou exponencialmente de 2019 para 2023, né? É, Criação de muitos empregos verdes em usinas cooperativas, né? Impacto ambiental: redução de tonelada de CO2 por ano, né? A reciclagem desses resíduos, né, da construção civil. E menor extração da matéria-prima virgem, né, e menos resíduos nos aterros, ou seja, você reaproveita aquela matéria-prima, né, remanufatura aquilo e aplica novamente ou na própria indústria ou em outra, né? A ação de parceria já fez diminuir o descarte legal, que é outro problema, né? Aqueles aterros que nascem do dia para a noite, você não sabe como é que surge, né? Aliás, até sabe, mas você, quando percebe, aquilo tá, né, toma conta. E geralmente em regiões protegidas, né, ambientalmente, em regiões de nascentes, né, de riachos, né, de rios, nascentes d'água. E isso, ou seja, termina, não é só a questão do descarte ali ilegal, ele tem reflexos, né, ambientais e de sustentabilidade em todo o ecossistema, né? Então é mais uma experiência interessante e se for procurar, gente, existe N, né? Isso aqui é só um exemplozinho que eu trouxe, né? Tenho certeza que vocês aí por todos os rincões brasileiros vão ter N exemplos e se puderem, inclusive, compartilhar com a gente, vai ser ótimo, porque a gente só agrega material e valor, não é? Superando barreira. Por exemplo, a barreira identificada lá em Curitiba, né, na SEBRAP 2023. Falta de escala nas cadeias de reciclagem, né? Ou seja, você não tem aquilo não se multiplica, né? Talvez muito por conta, né? Aí é uma visão muito particular minha, até por conta dos exemplos que a gente já viu, de incentivo e esclarecimento, né? Essa questão do esclarecimento, né? Do convencimento por argumentação, ele é necessário e também por conta de qualificação, né, e de incentivos, como nós vimos aí no caso de São Paulo, para as pessoas mais carentes, né? Dificuldade de acesso a financiamento, né? Até por conta muitas vezes das pessoas envolvidas, das entidades envolvidas serem informais, né? Então, como é que é acesso o financiamento formal? Resistência cultural de consumidores e indústrias. Ainda há muita gente assim, né? Necessidade de fundos para a economia circular, né? Uma fonte, por exemplo, indicado no simpósio que teve em Curitiba, é, buscar a fonte em parceria público-privada, né? E receitas dos próprios recicláveis, né? Para funcionar assim como um banco de impacto, né? Entre aspas aí, ou seja, é preciso arranjar alternativas, né, de financiamento, porque essas ações necessitam de uma forma ou de outra de serem financiadas, né? Resultados que se espera disso tudo, né? Dezenas de projetos financiados, milhares de empregos formais gerados, retorno financeiro do próprio investimento, ou seja, fazer a roda girar. Então, eu creio que a qualificação, o convencimento, né, e o incentivo, né, para alguns, inclusive, financeiro, né, é importante, né? O modelo de Curitiba supera o desafio do financiamento com soluções inovadoras, que é o modelo com parceria, né, com as PPPs, público-privado, né?
O município já modernizou 14 cooperativas de catadores e criou 13 ecoparques industriais. Isso ali foi um chamado que teve lá no simpósio e eu trouxe para cá. As PPPs, né, promovem a integração entre capital público e privado. O ICLEI em 2023 comprovou o impacto disso, né, como um impacto positivo, tanto ambiental quanto socioeconômico, né? Então, esses encontros municipais discutem muito isso, né? É um dos tópicos de discussão, né? Se tiver alguém aí de Curitiba que puder nos dar mais exemplos, já que é uma cidade riquíssima, né, em exemplos, e puder colocar para que a gente agregue mais valor, agradecemos, tá bom? Missão da descarbonização, rumo às cidades de baixo carbono. É outro vetor, né, dessa questão de sustentabilidade, né, econômica, social e ambiental, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pegar os três pilares, né? Transportes, epicentro da crise, né? O setor responde por 46% das emissões urbanas de gases de efeito estufa no Brasil. Representa o ponto focal para políticas municipais de descarbonização imediata. Nós estamos falando de cidades, né, gente? Então, e na busca da cidade inteligente, né? Sempre nesse sentido. Existem N exemplos no mundo e no Brasil também já estamos com a mesma pegada, né? Estratégias combinadas, né? Eletrificação de frotas públicas reduz emissões sem comprometer mobilidade. Eu sei que essa questão de eletrificação é um tema bastante polêmico e muito debatido, né? A questão da eletrificação, a gente não pode pensar somente em eletrificar, mas também de onde vem essa energia, né? Só que o Brasil é um celeiro, né? É um exemplo do mundo de produção energética sustentável, né? Então, a nossa matriz energética é uma das mais, ou talvez a mais limpa do mundo, né? Dos grandes países, provavelmente nós somos a mais limpa, né? Então, nós temos essa grande vantagem, esse grande trunfo, né? Redesenho urbano, priorizar deslocamentos a pé e por bicicleta, né? Além da saúde física e mental que isso proporciona, né? Mas temos que ter infraestrutura para isso, né, gente? Alguns casos inovadores, tá? Até o ônibusinho ali, eu achei essa foto muito interessante, né? Rio Mobilidade. O Rio de Janeiro busca, né? Na busca da transição para ônibus e táxis elétricos, né? Eu fui ver, então, inclusive, no noticiário, a questão de táxis elétricos no Rio de Janeiro, já há algum tempo eu venho usando, né, táxis elétricos, mas não é a maior frota do Brasil, mas, ou seja, tem essa busca, né? E também alguns experimentos, né? Eu vi, por exemplo, a linha Magé, Barra da Tijuca, se alguém aí for do Rio de Janeiro, eu falo muito no Rio de Janeiro, porque eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, conheço bem o Rio de Janeiro, fazendo teste, né, com BRT eletrificado, né? Fortaleza implementa planejamento preditivo e infraestrutura para mobilidade ativa, inclusive ciclovias e tal, né? Então, assim, eu vou pegando, né, esses exemplos assim, nesses portais do governo, e tentando abranger norte, sul, leste, sem fazer, né, qualquer tipo de discriminação, tá bom, gente? Porque eu sei que tem gente do Brasil inteiro. E se alguém aí tiver casos que possa nos enviar, a gente coloca aí também no fórum de discussão, tá bom? A transformação das cidades brasileiras para modelos de baixo carbono exige mudanças estruturais, né? Abordagens integradas geram benefícios ambientais e melhoram a qualidade de vida urbana, sem sombra de dúvida. E não tem como não ser abordagem integrada. Não dá para atuar como silos, como feudos, como eu disse, né? Cada um cuidando do seu próprio dedo. Não dá, tem que cuidar da mão inteira, né? A eletrificação da frota pública, né, no caso do Rio de Janeiro, assim, o que se espera com isso, né? O que se projeta, o que se pode visualizar desse projeto, né? Modelo de negócio inovador, né? Por exemplo, contratos de desempenho energético eliminam barreiras do investimento inicial, né? Como? Fabricantes financiam veículos e são remunerados pela economia gerada. E essa é a intenção, é a proposta, né? Então, os fabricantes financiam os veículos e eles são remunerados, né, por conta da economia gerada com esses veículos elétricos, né?
Então, é um modelo de negócio inovador. Então, é um projeto interessante, né? É infraestrutura verde, microcorredores solares nos terminais garantiriam essa energia limpa para a recarga. Então, é mais um modelo inovador aí, essa proposta, né? Achei interessante isso enquanto proposta, né? Integração entre mobilidade e geração de energia renovável, né? Então, tudo tem que ser, né, integrado. Governança colaborativa, então parceria entre a Sete Rio, a ANEEL, né, e concessionárias, né, as que atuam, né, no transporte público, alinhamento técnico e regulatório para viabilizar o projeto, né? E aí uma projeção, né? 38% na redução de custo, né? Economia em manutenção e combustível comparado ao veículo a diesel. Então, ou seja, essa economia é que seria utilizada para pagar os financiadores, né? Então, é interessante esse modelo de negócio. Talvez fosse necessário, né, um sandbox para poder, né, testar e tal, e verificar como isso avança, mas enfim. 30% do ar mais limpo, né, melhoraria na qualidade de vida do ar nos corredores BRT com frota eletrificada, já que o diesel é um grande poluidor, né? E aí teria aí uma projeção de 12% de meta anual de redução, né, dessas emissões. E outras metas aí projetadas, mas enfim. A meta eletrificação total até 2035, eu acho bastante ambicioso isso tudo, né? Porque eu trabalhei muito tempo com planejamento e orçamento, sei o quanto 10 anos é um estalar de dedos, né? Na área pública, então, nem se fala, né? Mas isso reduziria 60% das emissões de gases de efeito estufa do setor, né? Até 2030. Mas, enfim, é, é, é mais um exemplo para a gente, né? Se debruçar e está aí à nossa frente, né? Então, ou seja, não estamos aqui criando nada, ou seja, de tudo que já existe, há possibilidade e a gente especula para um futuro próximo que isso possa acontecer, tá? Como eu falei, aqui não é um exercício de futurologia, né? É a gente pegar o que já existe e discutir, né? O quanto isso é plausível, né, de aplicação prática e etc., o tempo nos dirá, né? Mobilidade ativa e planejamento preditivo em Fortaleza. Redesenho urbano inteligente. Desenvolveu a maior rede de ciclovias do país, com 500 quilômetros de extensão. Eu, inclusive, tenho que. Eu achei meio muito alto isso, sabe? Eu vou até confirmar e depois, se for o caso, eu vou corrigir, né? Comparado com outras cidades que têm bastante ciclovias, tá? E eu puxei, mas enfim. Era inclusive para eu já ter checado, mas vou checar e corrigir se for o caso, tá? 30, se tiver alguém aí de Fortaleza que puder nos ajudar, eu agradeço. Quadras, né, super quadras para priorizar pedestre e reduzir o tráfego de veículos em determinadas regiões da cidade. Também é uma projeção aí interessante, né, desse redesenho urbano preditivo, né? Ou seja, é um planejamento, né, gente? É, eu acho assim bastante ambicioso, né? Esse planejamento aí preditivo de Fortaleza. Mas, enfim, a gente às vezes tem que pensar grande mesmo, né? Tecnologia a serviço da sustentabilidade, né? Gêmeo digital na cidade, é aquilo que a gente já falou, né? Com tecnologia criada aí pelo MIT para simular intervenções antes da execução, né? Então você teria fazer um protótipo, né, digital, simular essas condições antes de implementar, né? E aí a ferramenta testou 12 cenários de expansão, né, dessas ciclovias, né, em ambiente virtual, tá? Então aí teria uma redução aí nesse ambiente virtual de 22%, né, do uso de veículos e teria aí uma economia de 80 milhões, né, essa estimativa. Isso tudo teste virtual, tá, gente? Ou seja, usando tecnologia de ponta para predizer o futuro, né?
É interessante esse planejamento preditivo, né? Mas, ou seja, é o que a gente pode visualizar para os próximos anos. É que esse tipo de ação de tecnologia seja mesmo cada vez mais universalizada, né, em todos os entes públicos, para antes de sair para a ação, fazer projeções, né? Predizer se isso é possível ou não, né? Se vale a pena ou não, né? Tá? Então, ou seja, a diminuição de 22% de veículos no centro da cidade, isso é interessante, né? Em que sentido e tal, né? Questionar 80 milhões de economia, compensa o custo-benefício, porque, né, isso vai precisar de ser implementado, essas políticas públicas interligadas, né? Mas, enfim, o que nos interessa aqui é a utilização de tecnologia de ponta para predizer o próximo passo, tá? O planejamento preditivo permite antecipar impactos no microclima urbano e otimizar intervenções. Eu falo 500 quilômetros de extensão de ciclovia, porque não é pouco, né? É praticamente Rio, quase, aliás, um pouco mais do que a distância Rio-São Paulo, né? Seria bastante interessante, né? Mas vamos lá. Construindo resiliência climática, né? O nosso outro tópico, preparando as cidades para o futuro. A resiliência climática envolve a capacidade de uma cidade se preparar, resistir, se recuperar e se adaptar a eventos climáticos extremos. As abordagens mais eficazes combinam soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde, com governança adaptativa. Então, ou seja, são dois frontes de inovação, né? Exemplo aí, Recife e Santos, né? A infraestrutura verde como estratégia de adaptação em Recife, né? Até porque Recife tem a questão de ser a chamada Veneza brasileira, né? E tem aquela questão dos rios, né? E das marés, né? Santos também é uma cidade baixa, né? E aí você tem a governança adaptativa, o plano de ação climática de Santos, né? Também é um instrumento de gestão inovador, né? Então você tem dois exemplos aí dessa da inovação, né? E da utilização de ferramentas, né? E de tecnologias recentes para aumentar a resiliência climática das cidades, né? A infraestrutura verde como estratégia de adaptação em Recife. Parques lineares, 18 quilômetros de áreas verdes, né, ao longo dos rios, funcionam como bacias de retenção naturais. Telhados verdes, 120 mil metros quadrados instalados com incentivo fiscal, reduzem temperatura e absorvem água pluvial. Pavimentos permeáveis, 45% da malha viária em áreas críticas, permitiria infiltração da água no solo, né? 380 milhões estimado, né, de danos que seriam evitados com a economia e prevenção de enchentes, né? E um aspecto interessante, né, teria uma redução climática de 2,3% de diminuição da temperatura nessas áreas verdes, né, com a intervenção intensiva. Então, ou seja, é algo que a gente precisa pensar, né? Recife também, né, tem sido assim muito citado, né, na literatura, nos sites, nos simpósios, né, como referência, né, na busca da sustentabilidade urbana, né, e na resiliência urbana. Recife é altamente vulnerável à elevação do mar, né? Prioriza soluções baseadas na natureza em vez de engenharia cinza tradicional, né? Achei interessante isso, né? Porque senão você começa a levantar diques, né? De cimento, né? Então, essa questão da solução cinza e não a solução verde. O plano de ação climática de Santos, né? Um comitê científico permanente, né, cientistas de universidades locais, fornece subsídios técnicos contínuos para políticas baseadas em evidências. De novo, né, isso é muito importante.
termos dados, né? Levantar dados para se tomar decisões, ou seja, decisões baseadas em evidência. Sistema de alerta precoce, né? Inteligência artificial analisa dados de marés e chuvas, prevendo risco com 94% de precisão. E a criação de um fundo de resiliência, né? Financiamento misto, público, privado, garantindo a continuidade de investimentos além dos ciclos políticos, que é uma solução, inclusive, a questão da sugestão, né, lá de Curitiba, né? Essa parceria, né? Público-privada. De novo, gente, a solução não é mais de um único ator, né? A solução vem de múltiplos atores, e essa cooperação público-privado é extremamente necessária, né? Alguns dados aí, 60% de redução de desalojamentos, né? Com a diminuição de pessoas afetadas por eventos climáticos extremos nos últimos tempos. É, claro, gente, que tem situações, nós estamos vivenciando isso com as mudanças climáticas, os eventos, né, climáticos têm se tornado assim cada vez mais fortes, né, mais intensos e assim não muito ligado aos ciclos normais, né? O caso do Rio Grande do Sul foi muito emblemático, né? Há quantas décadas, né? Não tinha nada, de repente vem e contra tudo e todos a situação é, a gente perde o controle. Aliás, não tem como você ter controle de uma situação dessa, né? E causa aquela tragédia que aconteceu, né? A cidade ali tem a citação de recebimento de prêmio, reconhecimento internacional pelo modelo inovador de adaptação climática. Mas, enfim, isso aí são exemplos, gente, que a gente tira aí, e eu tenho certeza que vocês devem ter centenas aí de milhares de exemplos em suas cidades, em suas regiões, que poderiam enriquecer a nossa discussão, tá bom? Mas, enfim, é o que a gente está vivendo hoje. A intenção aqui não é provar nada, nem dizer isso é verdade, ou isso vale, ou isso não vale. É o que nós estamos vendo e o que a gente pode, né, especular no momento que nós estamos vivendo para os próximos anos, inclusive, né? Com a crise climática, a gente não sabe, né? Não tem como prever com muita antecedência o que vai acontecer nem daqui a um ano. Imagine daqui a 10, 15. De uma hora para outra muda tudo. Em termos de tecnologia, não preciso falar, né? É, Até há uns dias atrás, né, vamos por assim dizer, a inteligência artificial generativa não era nem, né, não estava nem no cardápio de discussão. E de repente hoje está todo mundo usando. É muito rápido. Então, nós estamos aqui para discutir como é que a gente pode, né, enfrentar e tentar, como é que se diz, confabular, né, sobre o que pode acontecer. Conclusão, tecendo a cidade do futuro, ou seja, é um tópico que eu acho que merecia trazer, né, para a gente raciocinar e pensar um pouco mais em como tratar esse assunto, né, tecnologia, inovação, sustentáveis no setor público, tomando como base a questão das cidades. Nós já vimos, que eu acho que é primordial nesse módulo, é que a solução unilateral de um só ente não é suficiente, né? Eu acho que a gente tira desses exemplos todos é que há necessidade de cooperação, seja com as cooperativas populares, sejam com os catadores, com recicladores, com a indústria, né, com a população civil, né, fazer parcerias públicos-privadas, né, fazer as PPPs, porque a solução tem que ser integrada. Não adianta pensar somente no transporte, ou somente na saúde. O pensamento é integrado. Né? A gente precisa ter essa visão estratégica de integração do todo. Né? A economia circular, né? A transição do modelo linear para circular, gera dividendos econômicos, sociais e ambientais. Né? E aí a gente tem que otimizar isso em termos de comunicação. É preciso que as pessoas conheçam e acreditem e comprem a ideia, né, para que a gente possa avançar. Infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza formam a espinha dorsal da resiliência urbana brasileira, né, e não na questão da infraestrutura cinza, né? A descarbonização é outro foco. Nossas abordagens de mobilidade transformam custos em investimentos estratégicos. Né? Vocês tiveram aí um módulo, né, relacionado aos efeitos os gases de efeito estufa, né, e o mercado de carbono e etc. Então, vocês sabem melhor do que eu o que isso significa em termos de ESG, né?
Desafios persistentes, fragmentação da governança urbana, né? É preciso ter uma governança integrada, né? Não dá para ter uma governança de silos, né? Escassez de financiamento de longo prazo. Nós vimos também, tem que achar alternativas, porque é complicado conseguir financiamento e em alguns setores aí, até por conta da informalidade. E aí precisa realmente fomento público, né? Necessidade de capacitação técnica em larga escala, sem sombra de dúvida, né? Principalmente porque nós temos agora ferramentas de alta tecnologia para otimizar todo esse processo de resiliência, né? De transformação da cidade para que ela se torne mais resiliente, né? Caminho adiante, governança integrada, né? Dos silos setoriais, né? Modelos de financiamento inovadores, tem que buscar isso, né? Tecnologias de fronteira para a otimização urbana, que elas estão aí, o que a gente precisa é capacitação técnica e investimento para colocá-las em prática, né? O Brasil desenvolve modelos que combinam ciência, tecnologia e comunidade, oferecendo lições para o sul global, né? Enfim, oferecendo lições para nós mesmos, né? Nós temos exemplos aí, e provavelmente na sua cidade, na sua região, você também tenha, né? E a gente precisa divulgar isso, né? A comunicação, ela precisa ser otimizada no sentido de que a gente possa avançar nessa agenda, né? Digital verde, né? Ok, pessoal, foi mais uma sessão. Daqui a pouco voltamos com outra. Muito obrigado.